Eu poderia começar essa história de muitas formas, mas escolho começar com um dia específico. Um dia que nunca vou esquecer. Um dia que mudou tudo para mim. Um dia que me fez questionar a minha própria força e, ao mesmo tempo, me fez acreditar nela mais do que nunca. Eu estava velho, mas não imaginava o quão difícil seria viver o que a vida ainda tinha para me ensinar. O que eu não sabia era que a maior lição estava prestes a ser dada, e ela viria de onde eu menos esperava. Era uma manhã qualquer, mas dentro de mim parecia que o mundo estava desabando. Eu tinha vivido muitas coisas, claro, mas naquele momento parecia que minha vida estava passando diante dos meus olhos e eu não sabia se tinha forças para continuar. Olhava para os meus filhos, para os meus netos, e me perguntava se eu poderia de alguma forma lhes oferecer mais do que o que eu já tinha feito. Eu sempre fui um homem de trabalho duro, um homem que nunca reclamava, que sempre se levantava quando a vida me derrubava. Mas naquele momento eu me senti fraco, pequeno, vulnerável. O tempo havia me cobrado mais do que eu imaginava. Eu havia perdido minha esposa, a mulher com quem passei a maior parte da minha vida. Ela era minha companheira, minha confidente. Quando ela se foi, um pedaço de mim foi junto. Fiquei sozinho, mais sozinho do que jamais havia estado. A dor foi insuportável. Nunca pensei que alguém como eu, que sempre viveu com coragem, pudesse se sentir tão perdido. Meus filhos, minha família, me diziam para seguir em frente, mas na minha mente havia um silêncio profundo. Como seguir em frente quando o amor da sua vida se foi? Como dar um passo à frente quando a vida parecia vazia? Eu me vi refletindo sobre tudo o que já vivi, todas as escolhas que fiz, e me perguntei se havia feito as coisas de forma certa. Quando olhava para o passado, parecia que tudo tinha sido em vão. Eu me senti como se tivesse falhado. Mas como a vida tem suas maneiras misteriosas de nos dar uma nova perspectiva, algo aconteceu. Eu estava em casa, na solidão que se tornara. A minha nova companhia, quando minha neta veio até mim, ela tinha só 8 anos, mas sempre teve esse olhar curioso e cheio de esperança. Ela me perguntou: "Vovô, por que você parece tão triste?" Eu olhei para ela e em seus olhos vi uma pureza que eu tinha perdido. Ela não sabia da minha dor, mas naquele momento ela me fez lembrar de algo muito importante. A vida ainda estava ali, diante de mim, e eu não poderia me permitir desistir. Ela me pediu para contar uma história, algo que eu costumava fazer com ela toda vez que ela vinha me visitar. Eu hesitei, não sabia se conseguiria falar, mas ao ver o sorriso nos olhos dela, percebi que aquela era minha chance. Uma chance. Dime. Comecei a contar para ela histórias de quando era jovem, de como os tempos eram diferentes, de como, com muito esforço, consegui conquistar aquilo que tinha. Falei sobre as dificuldades que enfrentei, as lutas internas e externas, e como nunca desisti, mesmo quando tudo parecia impossível. Ela me ouviu com atenção, sem interromper, com o olhar fixo em mim, como se estivesse esperando que eu dissesse algo importante, algo que ajudasse a entender a vida. Quando terminei de falar, ela me olhou com um sorriso doce e disse: "Vovô, você é muito forte. Você nunca desiste, mesmo quando as coisas são difíceis. Você vai ficar bem, porque você é meu herói." Aquelas palavras simples e puras tocaram meu coração de uma forma que eu não esperava. Eu havia esquecido o poder de uma palavra, o impacto de um gesto. A minha neta não tinha as respostas para os meus problemas, mas ela me fez perceber que eu ainda tinha um propósito, que minha história não tinha terminado. E eu estava ali, vivo, com tanto ainda a ensinar, tanto ainda a dar. A partir daquele momento, decidi mudar. Não foi de uma hora para outra, claro. A dor de perder minha esposa ainda estava comigo, e ela sempre vai estar. Mas eu escolhi não deixar que ela me consumisse. Eu comecei a ver a vida de outra forma, a perceber que ainda havia muito a fazer, muito a viver. Eu comecei a me conectar mais com meus filhos e netos, a partilhar com eles as lições que a vida me deu. Eu comecei a me reinventar, a descobrir novas maneiras de ser feliz, a aprender a olhar para o futuro com esperança novamente. Quando olho para trás, vejo que minha jornada foi cheia de desafios. Houve momentos em que pensei que a vida não valia mais a pena. Mas hoje, eu vejo que, apesar da dor,
apesar das perdas. Cada experiência que vivi me fortaleceu. As quedas que tive, os erros que cometi, tudo me ajudou a me tornar o homem que sou agora. Eu aprendi a ser grato, a valorizar o que realmente importa, a saber que o amor e a família são os maiores presentes que podemos ter. Hoje, quando vejo meus netos, lembro do que é realmente importante. Eles me ensinaram, com seus pequenos gestos e palavras, a beleza da vida. Através deles, eu encontrei uma nova razão para seguir em frente. Não que eu tenha deixado de sentir a dor, mas agora eu a vejo de outra maneira. Não a vejo mais como uma inimiga, mas como uma parte do meu processo de crescimento. A dor é inevitável, mas o que fazemos com ela é o que realmente define nossa jornada. Podemos deixá-la nos consumir, ou podemos usá-la para nos tornar mais fortes, mais resilientes. À medida que envelhecemos, a vida parece ir mais rápido. Os dias passam em um piscar de olhos. E por isso, hoje, eu aprendi a valorizar cada momento. A vida não é sobre os grandes feitos ou as riquezas materiais. A verdadeira riqueza está nos momentos de conexão, nos risos compartilhados, nas histórias contadas ao redor da mesa, nas mãos que seguram as nossas e nos olhos que brilham com amor e gratidão. Se há uma lição que a vida me ensinou, é que nunca é tarde demais. Nunca é tarde para mudar, para aprender, para recomeçar. Mesmo depois de tantas perdas, eu percebo que a vida ainda tem muito a oferecer. E mais do que isso, eu percebo que eu ainda tenho muito a oferecer aos outros. Os desafios que enfrentei me ensinaram a ser mais paciente, mais compassivo, mais consciente de que todos, em algum momento, passam por dificuldades. Somos todos humanos, e é nas nossas fraquezas que encontramos nossa verdadeira força. Sei, está passando por um momento difícil, se sente que perdeu o rumo. Saiba que a jornada não acabou. Eu passei por tudo isso e posso dizer com certeza, você é mais forte do que imagina. A vida tem suas dificuldades, sim, mas também tem sua beleza, sua sabedoria. E o maior presente que ela nos dá é a chance de recomeçar. Às vezes, o que precisamos é olhar para dentro de nós mesmos, encontrar o que nos faz seguir em frente e nunca desistir. Porque no final, o que realmente importa não são as vitórias externas, mas a força que encontramos dentro de nós para continuar. Não importa o quanto você tenha sofrido, o que importa é o quanto você se levanta. E eu posso garantir a você, sempre há uma razão para levantar. A vida, minha querida, é cheia de momentos em que tudo parece estar desmoronando, onde você se vê em uma encruzilhada, sem saber para onde ir. Eu vivi muitos desses momentos. Quando perdi minha esposa, foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Mas agora, eu entendo algo que naquela época não conseguia ver. A vida não é feita apenas de momentos de felicidade. Ela é feita de superações, de quedas e de reerguimentos. Cada desafio que enfrentamos, cada lágrima que derramamos, é uma oportunidade para aprender algo novo sobre nós mesmos. Eu aprendi a ser mais leve. Quando você envelhece, aprende a não se preocupar tanto com coisas pequenas, com aquelas preocupações que, muitas vezes, parecem grandes no momento, mas que, com o passar do tempo, se tornam insignificantes. Olhe para a sua vida, meu amigo, minha amiga, e pergunte-se o que realmente importa: as coisas materiais, a busca incessante por status? Ou será que o que realmente importa são os momentos que compartilhamos com aqueles que amamos, as lições que passamos adiante, os sorrisos que conseguimos arrancar das pessoas que nos rodeiam? Eu sou grato por ter aprendido a fazer essa reflexão, porque, de certa forma, ela me libertou. Não estou mais tão preocupado em deixar um legado de riquezas, mas sim um legado de sabedoria, de experiências vividas. Eu quero que meus filhos, meus netos, olhem para trás e vejam um homem que, apesar das dificuldades, sempre lutou pela sua família, que sempre teve o coração aberto para aprender, para ajudar, para amar. Eu quero que eles saibam que mesmo depois de tantas perdas, a vida tem o poder de nos ensinar a beleza de começar de novo. Não se engane, amigo. Eu não estou dizendo que a dor desaparece de uma hora para outra.
A dor vai se transformando com o tempo. Ela se torna parte de quem somos, mas não pode nos definir. Por mais que ela tenha sido uma presença constante em minha vida, eu percebi que ela não pode me impedir de viver. O que nos define não são as coisas que perdemos, mas a maneira como decidimos seguir em frente. Eu decidi que não ia deixar a dor me consumir. Eu ia aprender com ela. Eu ia aprender a ver beleza até nas coisas mais simples, até nas cicatrizes que a vida deixou em mim. A maior lição que aprendi, e talvez a mais importante, é que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em ter coragem de levantar todas as vezes que a vida nos derruba. Eu poderia ter escolhido me afundar no sofrimento, nas lembranças de uma época que não voltaria, mas eu escolhi seguir. Eu escolhi continuar a caminhar, a lutar, porque no fim, cada passo dado, cada dia vivido, é uma vitória. Não importa se você está começando do zero, ou se já passou por tantos altos e baixos. O que importa é que você tenha a coragem de continuar. E ao continuar, você vai perceber que não está sozinho. Cada um de nós carrega dentro de si a força para enfrentar o que vier. Hoje, posso olhar para minha vida e sorrir. Não porque tudo tenha sido perfeito, mas porque eu sei que com tudo que vivi, eu cresci. Eu me tornei um homem mais sábio, mais paciente, mais grato. E é isso que a vida faz com a gente. Ela ensina a encontrar luz na escuridão, a enxergar a beleza no meio da dor. Ela nos ensina a ser mais humanos, mais compreensivos com os outros e, acima do tudo, mais compreensivos com nós mesmos. Então, se você estiver passando por um momento difícil, se sentir que a dor é insuportável e que não há mais forças para seguir, quero que lembre de algo. Tudo isso vai passar. O sofrimento, por mais intenso que seja, é temporário. E você tem dentro de si a força para superar. Não desista. Dê o próximo passo. Levante-se. Mesmo que seja com as pernas trêmulas. Continue. Mesmo que o caminho pareça incerto. Porque no final, você olhará para trás e verá que a verdadeira vitória não foi sobre o que você conquistou, mas sobre como você aprendeu a viver, a amar e a ser grato por cada momento. Eu poderia ter parado, eu poderia ter desistido, mas eu escolhi continuar. E no fim, é essa escolha que define quem somos. Então, se você ainda não sabe, agora eu digo a você, você é capaz. Fort. Você tem tudo o que precisa dentro de si para seguir em frente. Porque assim como eu, você também pode transformar o sofrimento em uma oportunidade de crescimento. E ao fazer isso, você encontrará a vitória mais importante de todas, a vitória sobre si mesmo. E essa vitória, meu amigo, é eterna. A vida, ao contrário do que muitos pensam, não é feita apenas de momentos fáceis ou de conquistas grandiosas. Ela é construída nas pequenas vitórias diárias, nas escolhas que fazemos em meio à adversidade, nos gestos simples que demonstram nossa verdadeira força. E o vi muito. Vi muito. E agora, olhando para trás, posso perceber o quanto o sofrimento, que tantas vezes me parecia insuportável, foi a chave para o meu crescimento. Porque quando tudo parece perdido, é nesse vazio que encontramos a força para nos reinventar. Eu sei que, para muitos, o envelhecimento é sinônimo de fraqueza, de um fim iminente, de um período da vida onde já não se tem muito a oferecer. Mas, se há algo que a vida me ensinou, é que sempre temos algo a oferecer. Sempre temos algo a aprender. Envelhecer não é um processo de diminuição, mas sim de acúmulo de sabedoria. Cada ruga, cada marca em meu corpo é uma lembrança de que vivi, de que lutei, de que amei e, acima de tudo, de que sobrevivi. O peso dos anos traz consigo uma leveza única, pois somos capazes de olhar o mundo com outros olhos, com a perspectiva de quem já passou pelas tormentas e, ao invés de se afundar nelas, encontrou forças para caminhar em frente. Imesmo.com. A dor, com as perdas, com as dificuldades, há sempre algo por que ser grato. Às vezes, é fácil se perder nas sombras, se afogar nas lembranças amargas. Mas, se olharmos com mais atenção, podemos ver que, até nas trevas,
Há pequenas fontes de luz. Cada dia que amanhece, cada sorriso recebido, cada conversa que tenho com os meus netos é um lembrete de que a vida sempre tem algo a oferecer. Pode ser difícil ver isso quando estamos no meio de uma tempestade, mas a tempestade passa, e quando ela passa, ficamos mais fortes, mais sábios, mais conscientes da nossa própria capacidade de superação. A verdade é que a vida não espera por ninguém. O tempo não se importa com nossas preocupações ou com os nossos medos. Ele continua a avançar, a nos desafiar, a nos ensinar. Eu aprendi a parar de tentar controlar tudo, a me permitir viver. As experiências que surgem, às vezes os momentos mais simples, se tornam os mais preciosos, como o riso de um neto, como o olhar carinhoso de um amigo, como o conforto de um abraço apertado. Esses são os momentos que realmente importam. Aprendi que o segredo para lidar com a dor é não fugir dela, não tentar enterrá-la ou ignorá-la. O segredo está em aceitá-la, em aprender com ela. Cada sofrimento me ensinou algo valioso, e foi justamente ao aprender com as dificuldades que consegui construir a pessoa que sou hoje. Cada desafio que enfrentei me fez perceber que eu sou capaz de enfrentar muito mais do que imaginava. A vida me deu uma força que eu nunca soube que possuía, e essa força só cresceu com o tempo, com cada obstáculo superado. E agora, com mais de 70 anos, ao olhar para os meus filhos e netos, percebo que a verdadeira vitória não está em conquistar bens materiais ou alcançar algum tipo de reconhecimento público. A verdadeira vitória está em construir relacionamentos sólidos, em transmitir sabedoria, em ser exemplo de perseverança. A vida pode nos tirar muitas coisas, mas o que ela não pode tirar é o amor que damos e recebemos, é o legado de bondade, compaixão e força que deixamos para as gerações seguintes. Eu sei que quando chegar minha hora, e não sei quando será, mas sei que um dia virá. O que vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, é muito mais do que lembranças. Eu vou deixar a certeza de que vivi da melhor forma que pude. Não foi uma vida sem dificuldades, mas foi uma vida cheia de aprendizado, cheia de humor, cheia de luta. E, quando olho para minha história, vejo que a maior vitória de todas não é a que o mundo reconhece, mas a que construí em meu próprio coração. A vitória que reside no fato de ter enfrentado tudo o que a vida me trouxe, e mesmo assim, ter encontrado motivos para continuar acreditando, para continuar amando. Por isso, se há algo que posso compartilhar com você, que está lendo ou ouvindo, minhas palavras agora é: nunca desista. Não importa quão difíceis as coisas possam parecer. Não importa quanto o peso do mundo pareça grande demais para carregar. Acredite, você é mais forte do que pensa. E cada dificuldade, cada dor, cada perda tem o poder de te transformar em alguém mais forte, mais sábio, mais completo. O segredo está em não se deixar vencer pelo sofrimento. Ao invés disso, permita-se crescer com ele, porque a dor vai passar, o sofrimento vai ceder, mas o aprendizado e a força que ele te deixa durarão para sempre. Hoje, ao olhar para minha família, vejo que, apesar de tudo o que passei, o mais importante é o amor que continuei a dar, a sabedoria que continuei a transmitir e a força que em cada passo continuei a encontrar. A vida não é sobre nunca cair, mas sobre ter a coragem de se levantar cada vez que isso acontece. E, por mais desafiador que seja o caminho, você tem tudo o que precisa para continuar. O maior presente que você pode dar a si mesmo é a coragem de seguir, a confiança de que no final, tudo o que você precisa já está dentro de você. Então, minha mensagem para você é essa: continue. Não importa o quanto as coisas pareçam difíceis, não importa o quanto você tenha sofrido, você tem dentro de si a força para seguir em frente. Não deixe que os desafios da vida definam. Use-os para se tornar a melhor versão de si mesmo. Porque no fim das contas, a verdadeira vitória não está no que você conquista, mas em como você vive, ama e aprende ao longo do caminho. E você, com toda certeza, tem a capacidade
de superar qualquer coisa que a vida colocar diante de você. Nunca se esqueça disso. A vida é um presente que recebemos. Um presente que muitas vezes nem percebemos seu valor até que ele comece. Por muito tempo, eu fui consumido pela ideia de que o tempo era inimigo. Cada ano que passava parecia um lembrete de que o fim estava mais perto. E, com ele, a perda do vigor, da força, da energia. Eu temia o que a velhice traria. Temia ser deixado de lado. Temia não ter mais o que oferecer. Mas, com o tempo, eu aprendi uma lição que talvez seja a mais valiosa de todas. A verdadeira força não está no corpo, mas na alma. Eu lembro de como, em um momento da minha vida, eu pensei que estava no fim da minha jornada. Meu corpo já não respondia como antes. Os músculos doíam, as articulações pareciam enferrujadas e o cansaço parecia nunca desaparecer. E em meio a tudo isso, os pensamentos negativos começaram a me consumir. O que eu faria sem minha saúde? Como seria minha vida quando eu já não pudesse fazer tudo o que fazia? Eu estava afogado no medo da limitação. Até que um dia, ao olhar para meus netos, vi a inocência nos olhos deles e percebi algo. Eles não me viam como um velho cansado. Eles me viam como uma fonte de sabedoria, como alguém que ainda tinha muito a ensinar. Essa visão mudou tudo para mim. Eu não queria ser lembrado por minha fragilidade, mas pelo legado que podia deixar. Decidi então que não me deixaria definir pelo que meu corpo podia ou não fazer. Ao contrário, eu ia usar o que eu tinha de mais precioso: minha experiência, meu coração, minha vontade de viver. E foi nesse momento que a verdadeira transformação aconteceu. Eu entendi que, enquanto tivermos a capacidade de amar, de ensinar, de rir e de aprender, ainda temos muito a viver. E essa energia, essa alma vibrante que nunca envelhece. Muitas vezes, as pessoas falam sobre recomeçar. Mas eu aprendi que recomeçar não significa esquecer o passado. Não significa apagar a dor, nem ignorar as cicatrizes. Recomeçar, para mim, foi aprender a usar essas marcas como parte de quem sou. Elas fazem parte da minha história, da minha jornada, e me tornam único. Não são minhas falhas que me definem, mas a forma como eu as enfrentei, como me levantei todas as vezes que caí. Agora, eu entendo o verdadeiro significado de ser grato. A gratidão não vem apenas dos momentos de felicidade, mas também da coragem que encontramos nos tempos difíceis. A vida me deu muitos momentos de tristeza, mas também me deu momentos de alegria, que foram tão profundos que superaram qualquer dor. Cada abraço, cada sorriso sincero de um neto, cada conversa com um amigo, cada palavra de apoio de um filho, me mostrou que a vida vale a pena em todos os seus aspectos. Quando olho para o futuro, vejo um caminho cheio de possibilidades, não de limitações. Claro, há desafios, e sei que, como todo ser humano, vou continuar a enfrentar minhas próprias dificuldades. Mas ao contrário de antes, hoje encaro esses desafios com confiança, porque sei que cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada. E acima de tudo, eu sei que enquanto houver amor em minha vida, enquanto eu puder oferecer meu coração e minha sabedoria, eu ainda terei algo valioso para compartilhar. Eu aprendi que envelhecer não significa perder algo, mas na verdade, significa ganhar. Ganhei tempo para refletir, para estar com as pessoas que amo, para me conhecer melhor. Ganhei a chance de olhar para o que realmente importa e entender que a verdadeira medida de uma vida não é o que conquistamos materialmente, mas o quanto impactamos as pessoas ao nosso redor com bondade, compaixão e sabedoria. Hoje, meu amigo, meu querido, ao compartilhar minha história com você, quero que saiba que, independentemente de sua idade, de suas dificuldades ou das perdas que você tem enfrentado, você tem dentro de si o poder de transformar a sua vida. Você é mais forte do que imagina, e mesmo nos momentos de dor, é possível encontrar beleza, é possível encontrar motivo para continuar, porque a verdadeira vitória não está em escapar da dor, mas em aprender com ela, em usá-la para se tornar alguém mais sábio, mais forte e mais generoso. Portanto, se você está agora enfrentando uma luta, se sente que está chegando ao fim do caminho, lembre-se,
O fim é apenas uma ilusão. O caminho nunca termina. A vida é uma jornada que, independentemente da idade ou da situação, pode sempre nos surpreender. Nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de nos reinventar. E quando acreditamos em nós mesmos, nada pode nos impedir de seguir em frente. Eu decidi seguir em frente, com coragem, com fé e com gratidão. E eu sou grato todos os dias por mais um dia, mais uma oportunidade de viver, de aprender, de ensinar, de amar. Porque no final, a vida não é sobre o que perdemos, mas sobre o que ganhamos ao longo do caminho. O que ganhamos com nossas experiências, com as pessoas que cruzam nosso caminho, com a sabedoria que adquirimos e, mais importante, com o amor que ainda temos para dar. E isso, meu amigo, isso nunca envelhece. E é justamente isso que me faz seguir. Cada dia que acordo com mais cabelos brancos e passos mais lentos, me lembro de como tudo o que vivi foi importante. A juventude tem sua beleza, mas a maturidade, ela tem algo que a juventude nunca poderá oferecer: perspectiva. Quando somos jovens, estamos sempre correndo, buscando algo que muitas vezes nem sabemos o que é. Mas, com o tempo, começamos a perceber que o que realmente importa não está lá na frente, não está no amanhã que tanto buscamos, mas no agora, no presente que nos foi dado. Eu, por muitos anos, vivia acelerado, sempre tentando alcançar o próximo objetivo, sempre olhando para o futuro, sem realmente aproveitar o presente. E ao olhar para trás, percebo que em certos momentos fui tão obcecado por metas e conquistas que acabei deixando de lado as coisas simples, mas tão significativas: o sorriso de uma criança, o cheiro de um café quente pela manhã, uma conversa tranquila com alguém que amamos, um abraço apertado que transmite mais do que palavras poderiam. Essas pequenas coisas, que às vezes são tão fáceis de ignorar, são as que realmente fazem a diferença. Elas são as que sustentam a alma. E eu me peguei pensando, se tivesse compreendido isso antes, quantas vezes poderia ter sido mais presente para aqueles que estavam ao meu lado. Mas a vida, meu amigo, tem uma maneira sábia de nos ensinar. Eu sou grato por tudo o que vivi, por todas as lições que a vida me trouxe, mas acima de tudo, sou grato pelas pessoas que encontrei ao longo do caminho. Porque no final, são as pessoas que tornam a jornada tão preciosa. São elas que nos ensinam sobre o amor, a paciência, o perdão e até mesmo sobre a dor. Hoje, quando olho para meus netos, vejo o reflexo da minha juventude. Vejo aqueles olhos brilhando com a curiosidade sobre o mundo e percebo o quanto ainda posso lhes ensinar. Não estou mais obcecado com o que o mundo espera de mim. E eu sei que, mesmo que minhas mãos não sejam tão ágeis como antes, eu tenho muito a oferecer. A sabedoria adquirida ao longo da vida é um tesouro imensurável, e é através dela que podemos ainda fazer a diferença na vida das próximas gerações. Eu não sei quanto tempo mais terei, mas sei que, enquanto estiver aqui, quero continuar a ser uma fonte de amor, de sabedoria, de apoio. Quero ser um exemplo de que, mesmo após todas as dificuldades, a vida ainda pode ser plena. Nelson Mays, o jovem que buscava sucesso e reconhecimento. Agora, sou o homem que busca paz, harmonia e momentos simples de alegria. A verdadeira vitória, como aprendi, não está em ser o melhor, mas em ser o melhor para aqueles que amamos. Ser o melhor, que pode transmitir algo positivo para o mundo ao seu redor, não por palavras, mas por ações. E se você, neste momento, se encontra perdido, com medo do futuro, ou preso nas memórias de um passado que não pode mais voltar, saiba que há sempre uma nova chance de recomeçar. Não importa a sua idade, não importa o quanto você tenha. O segredo está em viver o presente, em olhar para o futuro com esperança, mas nunca esquecer de aproveitar o aqui e o agora. Porque no fim, a única coisa que realmente importa são as memórias que construímos, os momentos que vivemos e, acima do tudo, o amor que damos e recebemos. Portanto, se você ainda sente que o caminho está pesado, lembre-se, a jornada nunca é fácil,
Mas a beleza da vida está em como escolhemos caminhar. Quando estamos dispostos a aprender com cada passo, com cada queda, e a continuar caminhando com a certeza de que a vida tem mais a oferecer, encontramos forças para seguir em frente. Não importa o que aconteceu, não importa as dificuldades, o que importa é que você ainda está aqui, com a capacidade de recomeçar e de viver com gratidão. Eu, que já vi tantos invernos e verões, que já vivi mais do que muitos podem imaginar, posso dizer com certeza, a vida vale a pena. Cada pedaço dela, cada desafio, cada sorriso, cada lágrima, porque no final, é isso que nos transforma. E mesmo quando olhamos para o horizonte e pensamos que ele está distante demais, a verdadeira jornada está em aprender a apreciar cada passo que damos, por mais pequeno que ele pareça. A vida nunca para, e nós também não devemos parar. A cada dia, temos a chance de começar novamente, de fazer melhor, de aprender mais, de amar mais. E isso, meu amigo, é o que nos torna imortais. Não pela carne, mas pela alma. Pelas lições que deixamos, pelos gestos que fazemos, pelas palavras que compartilhamos. Assim, quando a nossa jornada chegar ao fim, podemos olhar para trás e dizer: eu vivi, eu amei, e eu fiz a diferença. A vida é um ciclo, uma jornada contínua. E você, assim como eu, tem dentro de si tudo o que precisa para seguir em frente, para continuar aprendendo e principalmente, para nunca perder a esperança. Porque mesmo nos momentos de dificuldade, a vida sempre tem algo a oferecer, algo para nos ensinar. E ao final de tudo, é isso que realmente importa. As lições que aprendemos, os amores que vivemos, e a coragem de nunca desistir. A cada passo que damos, a vida nos revela algo novo, algo que às vezes não podemos ver enquanto estamos tão focados em nossos próprios problemas. Quando você passa por tantas lutas e conquistas, começa a perceber que a verdadeira jornada não está em alcançar algo distante, mas em aprender a caminhar com graça e dignidade a cada passo. Não importa quantas vezes você caia, ou quanto tempo leve para se reerguer. O que importa é o fato de que você teve a coragem de continuar. Eu sou um homem de muita história, de muitas memórias, e cada uma delas me trouxe até aqui. Mas, hoje, eu entendo que as melhores histórias não estão em grandes feitos ou conquistas, mas em momentos simples, como o calor de uma conversa, ao redor da mesa, o abraço de um neto, a risada compartilhada com amigos, o silêncio confortante de um dia comum. São essas pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. O tempo passa e, enquanto ele faz as rugas aparecerem, ele também traz consigo um senso profundo de apreciação pelo que realmente importa. Aos meus filhos e netos, eu digo que o maior legado que podemos deixar não são as riquezas ou os bens materiais, mas sim o exemplo de como vivemos, a maneira como tratamos os outros, a coragem que demonstramos diante das adversidades e o amor que espalhamos ao nosso redor são as verdadeiras heranças que podemos deixar. E isso, meus queridos, ninguém pode tirar de nós. A verdadeira riqueza é aquilo que ninguém pode ver, mas que se sente nas ações, nas palavras, nos gestos. Ela vive em cada abraço apertado, em cada sorriso compartilhado, em cada ato de bondade. Às vezes, nos pegamos desejando que a vida fosse diferente, que as coisas tivessem sido diferentes. Eu mesmo, em várias fases da minha vida, me questionei sobre minhas escolhas, sobre as oportunidades que perdi. Mas hoje, entendo que tudo aconteceu como deveria acontecer. Cada perda, cada dor, cada falha foi essencial para minha transformação. Não há erro que não ensine algo, não há dor que não traga consigo uma lição. O sofrimento pode ser devastador, mas, ao olhar para ele de uma nova perspectiva, podemos entender que é através dele que realmente crescemos. Eu não sou mais aquele jovem que acreditava que tudo era simples e que as dificuldades poderiam ser superadas rapidamente. A vida me ensinou a ter paciência, a esperar o tempo certo, a entender que nem tudo está sob o nosso controle. O maior aprendizado foi aceitar que as coisas nem sempre acontecem como queremos. Mas no fim,
Elas sempre nos conduzem para onde precisamos estar. Às vezes, a vida não é sobre lutar contra as marés, mas sobre aprender a surfar com elas. Aos meus netos, eu gostaria de dizer que vocês têm a sorte de ter diante de si uma vida inteira de possibilidades. Não percam tempo com coisas pequenas, com rancores, com mágoas. A vida é curta demais para isso. Invistam no que realmente importa, nas pessoas que amam, nos momentos que vivem, nas memórias que criam. Busquem a paz de espírito, pois essa é a verdadeira felicidade. Não encontrem alegria em posses ou conquistas externas, mas no coração tranquilo e na consciência limpa. O tempo, como um rio, corre para frente. Não podemos pará-lo, mas podemos decidir como navegar nele. Eu aprendi a aproveitar cada correnteza, cada curva, cada desafio que ele me trouxe. A vida, meus queridos, não é feita de momentos perfeitos. Ela é feita de momentos reais, que nos moldam, que nos transformam, e cada momento, por mais simples ou difícil que seja, é uma chance de viver plenamente. A cada nova estação da vida, a cada novo ciclo, temos a chance de ser alguém melhor. Não importa se você está começando sua jornada agora ou se está na fase final da sua. O importante é o que você faz com o tempo que lhe é dado. Cada dia é uma nova chance de ser mais amoroso, mais grato, mais presente. E ao final, é isso que realmente importa. Não são as riquezas que acumulamos, nem as vitórias que conquistamos, mas a forma como tocamos a vida das pessoas ao nosso redor e a forma como vivemos com verdade e amor. Eu posso não ser o homem mais forte fisicamente, e certamente não sou o mais jovem, mas posso garantir uma coisa: minha alma está mais forte do que nunca. Eu me sinto em paz, porque aprendi a valorizar o que é realmente importante. E essa paz, minha querida, é a maior vitória que posso ter. Mesmo no fim da jornada, sabemos que o verdadeiro legado é o amor, a sabedoria e a verdade que deixamos. Isso ninguém pode tirar de nós. Portanto, o que eu gostaria que você levasse desta história, o que eu realmente espero que você entenda, é que você tem em suas mãos o poder de transformar sua vida. Não importa onde você esteja, não importa o quanto você já passou, o futuro sempre estará à sua frente, pronto para ser bebido, pronto para ser conquistado. Tudo o que você precisa fazer é olhar para dentro de si, encontrar sua força e continuar caminhando. Porque no final, a vida sempre nos dá uma segunda chance. E se você escolher continuar, se você escolher viver com o coração aberto e com gratidão, o melhor ainda está por vir. Nunca se esqueça disso. A vitória é sua. E ela começa agora, com a decisão de continuar, com a coragem de recomeçar. E por mais que a vida seja difícil, por mais que a dor seja intensa, lembre-se de que você tem dentro de si a força para superar, para crescer e para transformar a sua história. Você é mais forte do que imagina. A vida, com todos os seus altos e baixos, é como uma grande tapeçaria que vai sendo tecida ao longo do tempo. Cada fio, cada cor, representa um momento, uma escolha, uma lição. E quando olhamos de perto, podemos ver todos os detalhes, menos algumas partes mais escuras, outras mais brilhantes, menos más. Quando nos afastamos, vemos a beleza do conjunto, a obra de arte que se torna a nossa história. Eu aprendi que ao longo dessa jornada, não se trata de tentar apagar as partes difíceis, as cores mais escuras. Pelo contrário, é nas sombras que encontramos a profundidade, a verdadeira dimensão da nossa existência. E quando olho para minha própria tapeçaria, vejo que não tenho vergonha de nenhuma parte dela. Cada dor, cada desafio, cada erro e cada conquista fizeram de mim o homem que sou. As rugas em meu rosto não são marcas de fraqueza, mas sim de coragem e resiliência. Cada cicatriz é uma lembrança de uma batalha vencida. Uma prova de que, por mais duras que as circunstâncias possam ser, eu fui mais forte. E a cada novo capítulo da minha vida, eu fui capaz de adicionar mais cores a essa tapeçaria. Mais experiências, mais sabedoria. O que eu mais aprendi é que muitas vezes não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos escolher como cada um de nós tem o poder
de escolher nossa atitude diante das adversidades. Eu escolhi, por exemplo, continuar acreditando, mesmo quando a dor parecia insuportável. Escolhi não me deixar vencer pelas dificuldades, mas usar cada uma delas como uma oportunidade de crescimento. E ao longo dos anos, percebi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. A vida me deu muitos motivos para desistir, mas também me deu muitos motivos para continuar. Hoje, ao olhar para a vida ao meu redor, vejo que minha maior missão, agora, é transmitir essa sabedoria. Não porque eu seja mais sábio do que os outros, mas porque, com o tempo, aprendi a ver o mundo de uma maneira mais profunda. Aprendi a ver as pessoas com mais empatia, a compreender as lutas e os desafios que elas enfrentam porque sei que, em algum momento, todos nós passamos por tempos difíceis. E é nesses momentos que precisamos uns dos outros. O amor, a amizade, a compaixão são os maiores tesouros que podemos oferecer e receber. Isso é o que faz a vida valer a pena. Eu vejo meus netos e me lembro de como eu era quando tinha a idade deles. Eu vejo a mesma curiosidade nos olhos deles, a mesma vontade de descobrir o mundo, de aprender com tudo ao redor. E ao olhar para eles, vejo também que meu legado não está nas coisas materiais que posso deixar, mas nos valores que passei. Eu ensinei meus filhos a serem fortes, mas agora estou ensinando meus netos a serem gentis, porque, se há uma coisa que a vida me ensinou, é que a gentileza, o respeito e o amor são os maiores presentes que podemos dar ao mundo. Sei que a jornada não é fácil para ninguém. Todos passamos por momentos de dor, de frustração, de incerteza, mas, como disse antes, o que realmente importa não é o que acontece conosco, mas como escolhemos viver diante das adversidades. Eu aprendi que, quando me entreguei ao sofrimento, ele só me consumia. Mas, quando escolhi olhar além, quando escolhi encontrar o significado e a aprendizagem em cada experiência, eu encontrei paz. E é essa paz que quero que você, que está lendo ou ouvindo minhas palavras, também encontre. Você, meu amigo, minha amiga, tem a capacidade de criar uma vida cheia de significado. Não importa o que o passado tenha trazido. Não importa o que você tenha perdido. O que importa é o que você escolhe fazer com o agora. O presente é tudo o que você tem. E com ele, você pode moldar o futuro. Não há limitações para aqueles que acreditam em si mesmos. O que você deseja alcançar, o que você quer viver, está ao seu alcance, se você tiver coragem de seguir em frente. Nunca, em toda a minha vida, imaginei que chegaria aqui, aos 80 e poucos anos, sentindo-me tão pleno, tão em paz. Eu olhei para tantas dificuldades, tantos momentos difíceis, e ainda assim, consegui encontrar a luz. A luz que, na maioria das vezes, não está no fim do túnel, mas sim ao nosso redor. Em cada pequeno gesto de bondade, em cada sorriso em cada abraço, em cada momento de gratidão. Esses são os momentos que realmente importam. E, quando percebemos isso, a vida se torna uma jornada mais rica, mais profunda e mais gratificante. Se você sente que está no fim de sua jornada, ou que está perdido em meio aos seus desafios, quero que saiba que a vida sempre oferece uma chance de recomeçar. Nunca é tarde para aprender, para crescer, para amar, para ser feliz. Nunca é tarde para encontrar paz, para ser grato pelo que você tem e pelas pessoas ao seu redor. Eu vivi, eu aprendi, e agora, minha maior alegria é passar adiante essa sabedoria. E posso garantir a você, quando você decidir olhar para a vida com gratidão e coragem, tudo muda. O sofrimento não desaparece, mas a maneira como você lida com ele faz toda a diferença. Então, continue. Não importa o que a vida tenha reservado para você. O importante é o que você faz com o que tem. Você é mais forte do que imagina. Eu sou a prova disso. E no final, a verdadeira vitória está em como você vive, como você ama, como você aprende e como você compartilha. Não importa quantos anos você tenha, nem o que tenha enfrentado até agora. O que importa é o que você escolhe ser a partir deste momento. Eu escolhi ser grato,
ser amoroso, ser presente. Eu escolhi continuar e você também pode, porque, no fim, o que realmente importa é o legado de amor que deixamos. E esse é o maior presente que podemos dar ao mundo. E ao olhar para a vida, vejo que o maior presente não está nas coisas que conquistamos, nem nas posses que acumulamos. O que realmente importa são as memórias que criamos, as experiências que compartilhamos e, acima do tudo, a maneira como tocamos a vida dos outros. Quando penso nas pessoas que passaram pela minha vida, lembro-me das que me ajudaram a me levantar, das que me ofereceram palavras de consolo, dos momentos de silêncio em que encontramos força uns nos outros. É isso que eu considero verdadeiramente valioso. A conexão humana, o apoio mútuo, o amor. Não há nada que nos torne mais humanos do que a nossa capacidade de sentir e de compreender o outro. Por mais que eu tenha vivido muitos desafios e sofrimentos, também vivi momentos de alegria e gratidão que fizeram tudo valer a pena. E sei que, ao olhar para trás, o que mais vou levar comigo são as histórias que compartilhei com meus filhos e netos. Os risos, as lágrimas, as vitórias e até mesmo as derrotas que nos uniram e nos ensinaram mais sobre a vida. E, fácil, com o passar dos anos, começar a focar naquilo que perdemos. O corpo que envelhece, a saúde que vai se fragilizando, as energias que se esgotam. Mas o que eu aprendi de forma profunda é que a nossa verdadeira riqueza não está nas coisas físicas. A riqueza está na nossa capacidade de transmitir algo mais profundo. Algo que não pode ser tocado, mas que pode ser sentido. O amor, a sabedoria, a compaixão. Cada um de nós tem uma história única, cheia de momentos que nos moldaram, que nos desafiaram a crescer. Mas eu acredito que a maior história que podemos contar é a história da nossa capacidade de recomeçar, de nos levantar depois de cair, de aprender com cada erro, de perdoar, de aceitar nossas falhas e ao mesmo tempo nos orgulharmos das vitórias. Todos nós carregamos dentro de nós a força para mudar nossa história a qualquer momento. A chave está em nunca desistir, mesmo quando as circunstâncias nos fazem acreditar que já estamos vencidos. Acredite, você sempre pode começar de novo. Agora, aos meus netos e filhos, peço que guardem uma lição que eu aprendi com os anos. A vida é preciosa, e por mais difícil que seja, ela oferece oportunidades a cada dia. O segredo está em como você escolhe viver, em como você escolhe reagir aos desafios. A vida não vai esperar que você esteja pronto para as adversidades. Ela vai se apresentar de repente. E o único controle que você tem é o modo como você lida com isso. Eu aprendi a ver as dificuldades como algo que me faz mais forte, mais sábio, mais preparado para o futuro. E, se houver algo que eu gostaria que vocês soubessem, é que nunca importa o quão velho você seja para recomeçar. Nunca importa o quão difíceis tenham sido as suas lutas. O tempo, por mais que nos desafie, também nos oferece a oportunidade de aprender e de crescer. Eu, que já vivi tanto, posso dizer com toda certeza, ainda tenho tanto a aprender. E mesmo na velhice, ainda tenho a oportunidade de ensinar, de partilhar o que aprendi. Não há fim para a aprendizagem, não há fim para o amor que podemos dar. Não há fim para a nossa capacidade de fazer a diferença. Eu não sei quanto tempo mais estarei aqui, mas sei que, enquanto eu estiver, vou viver com a mesma paixão que sempre vivi. Não importa o quanto o corpo se desgaste, ou as forças se esgotem. O que realmente importa é o que você leva no coração, o que você deixa para os outros. Eu quero ser lembrado não pelas minhas posses, ou pelo que eu conquistei, mas pela maneira como tratei os outros, pela maneira como amei e fui amado. Às vezes, a vida é difícil, e o que nos parece ser um fim é, na verdade, um novo começo. Mesmo quando a dor parece insuportável, mesmo quando as perdas nos fazem questionar tudo, lembre-se, há sempre algo novo à frente. Cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada. A vida nunca para de nos ensinar. E a maior lição é sempre a de que nunca devemos perder a esperança. Então, ao final de tudo, eu aprendi que a verdadeira vitória não está em como começamos, nem em como
A verdadeira vitória está em como vivemos e como amamos, em como enfrentamos os desafios e em como nos tornamos melhores a cada dia. E a cada dia é uma nova chance de fazer a diferença, de ser mais grato, de ser mais gentil, de ser mais presente. Continue sua jornada. Não importa a idade ou a fase em que você está. O que importa é como você encara o caminho à sua frente, porque ao final, o que realmente importa não é o quanto você conquistou, mas o quanto você aprendeu, o quanto você amou e o quanto você fez a diferença na vida de quem estava ao seu redor. E isso, meu amigo, minha amiga, é o verdadeiro legado. Eu sei que, às vezes, as coisas podem parecer esmagadoras. Quando você se depara com desafios que parecem grandes demais para enfrentar, a sensação de impotência pode ser avassaladora. Mas, se há algo que aprendi ao longo dos anos, é que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há sempre algo em nós que nos permite continuar. Não é uma força externa, mas uma força interna, um fogo silencioso que queima dentro de cada um de nós. Às vezes, você só precisa parar e escutar essa voz interior, confiar que ela sabe o que está fazendo. Mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto, você tem a capacidade de decidir seguir em frente, mesmo que o caminho pareça tortuoso. Eu, como todos, vivi minhas inseguranças. Passei noites pensando sobre os caminhos que tomei e sobre as decisões que fiz. Mas a vida tem esse poder de nos ensinar, de nos fazer entender que, ao olhar para trás, não devemos focar nos erros, mas nas lições que eles trouxeram. E isso é o que eu quero que você se lembre. Não é sobre acertar sempre. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre aprender com os tropeços, sobre se levantar depois de cada queda, porque a verdadeira força não está em nunca cair, mas em continuar se levantando, uma e outra vez. Eu aprendi que a chave para a paz interior não é a ausência de dificuldades, mas a aceitação de que elas fazem parte da vida. O sofrimento, a perda, o medo, eles são inevitáveis, mas também são temporários. Eles vêm e vão. Mas, se deixarmos, nos ensinam a ser mais compassivos, mais humanos e, por mais que os momentos difíceis nos testem, eles também nos ensinam sobre o que realmente importa. Eles nos forjam em algo mais forte, mais resistente. Quando olho para os meus filhos e netos, vejo que o maior legado que posso deixar não é o que conquistei materialmente, mas os valores que ensinei, as histórias que compartilhei e, principalmente, o amor que dei. Se eu for lembrado por algo, quero que seja pelo impacto que tive nas pessoas que amei. Quero ser lembrado como alguém que, apesar de todas as dificuldades, sempre escolheu ver a beleza na vida, sempre escolheu se levantar, sempre escolheu amar. O que importa não é quanto tempo você tem, mas o que você faz com o tempo que recebe. A vida não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. E a qualidade da vida está nas pequenas coisas, nas escolhas que fazemos todos os dias. Quando chegamos à maturidade, começamos a perceber que o que realmente importa são as relações que cultivamos, as memórias que criamos com as pessoas que amamos. Eu aprendi a valorizar essas pequenas interações, esses momentos efêmeros, que, quando olhados de perto, revelam a profundidade da nossa existência. A verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens, mas no amor que somos capazes de dar e receber. Isso é o que faz a vida ser significativa, o que dá sentido a cada dia. Às vezes, a vida exige que nos despedimos de algo ou de alguém, mas é nessas despedidas que encontramos a força para seguir. O que me ajudou a continuar foi entender que, apesar das perdas, a vida segue. Cada passo que damos, cada nova respiração, é uma oportunidade para recomeçar. E, por mais que as despedidas sejam dolorosas, elas também nos ensinam a valorizar ainda mais os momentos que passamos ao lado daqueles que amamos. Eu aprendi a não lamentar as perdas, mas a celebrar as memórias, os momentos que vivemos juntos. O tempo não espera por ninguém. E, em algum momento,
Todos nós enfrentamos a inevitabilidade da mudança. Mas o que nos mantém vivos, o que nos dá energia para continuar, é a maneira como escolhemos abraçar essa mudança. Nós não controlamos o que o futuro nos reserva, mas podemos controlar a forma como vivemos o presente. E se há algo que gostaria que você soubesse, é que você tem o poder de moldar sua própria jornada. Você pode escolher viver com medo ou viver com coragem. Você pode escolher se permitir ser vulnerável ou escolher se fechar para o mundo. Mas acima de tudo, você tem o poder de escolher amar. O amor é a chave para superar qualquer adversidade. E é o amor que faz a vida ter significado. Quando olho para o futuro, não vejo um caminho fácil, mas vejo um caminho cheio de possibilidades. Eu não sei o que está por vir, mas sei que, com cada dia, eu tenho uma nova oportunidade de fazer algo de bom, de aprender algo novo, de amar mais profundamente. O futuro não é uma coisa a temer, mas uma coisa a abraçar com esperança e coragem. Eu me esforço todos os dias para ser uma pessoa melhor, para ser mais presente para aqueles que amo, para viver com mais gratidão, para aproveitar o tempo que me resta de uma maneira que faça a diferença. Não importa onde você esteja na sua jornada. O importante é que você esteja disposto a continuar. A vida é uma série de passos, e mesmo os mais difíceis podem nos levar a lugares que nunca imaginamos. Às vezes, o que parece ser o fim de um caminho é apenas o começo de uma nova jornada. Eu aprendi que o fim de uma fase nunca é o fim da vida. A vida continua, e cada dia nos oferece uma nova chance de recomeçar. Portanto, o que eu mais desejo para você, meu amigo, é que você nunca perca a esperança, que você sempre continue a caminhar. Não importa o que aconteça, porque no final, a verdadeira vitória é viver a vida com coragem, com amor, com gratidão. E quando você olhar para trás, terá a certeza de que, apesar dos desafios, você fez a diferença. Você viveu plenamente. E isso é o que realmente importa. Eu sei que, à medida que envelhecemos, os desafios se tornam mais intensos. O corpo se cansa, a memória falha, e o tempo parece passar mais rápido do que gostaríamos. Mas, ao mesmo tempo, essa fase da vida também traz uma perspectiva única. Já não estamos tão preocupados com as coisas pequenas como as opiniões alheias, com as grandes conquistas que costumavam nos consumir. O que importa, com o tempo, é algo bem mais simples. O significado que damos às coisas que realmente importam. A vida, com seus altos e baixos, nos ensina que os bens materiais são efêmeros, mas os momentos de conexão verdadeira com os outros são eternos. Eu me dei conta disso ao longo dos anos, principalmente depois que perdi pessoas importantes. Para mim, a dor da perda é profunda. É impossível negá-la, mas foi ela que me ensinou a valorizar cada momento. As noites em que compartilhei risos com a minha esposa, as tardes de domingo com os filhos, os abraços apertados de meus netos. Esses momentos são a verdadeira riqueza de uma vida. Eu aprendi a não temer a velhice. Sim, é verdade que o corpo vai envelhecendo, que as forças vão se esgotando aos poucos, mas a alma envelhece de forma diferente. Ela amadurece, se torna mais sábia, mais tranquila. E essa sabedoria, essa paz interior, não tem preço. Eu posso não correr como corria antes, mas posso caminhar com mais clareza, com mais intenção. Não preciso mais buscar aprovação ou correr atrás de algo que já sei que não me trará felicidade. O que eu busco agora é viver com qualidade, estar presente no que realmente importa. E isso, meu amigo, é o maior presente que podemos nos dar. Se há algo que eu aprendi, é que a verdadeira força está em aprender a descansar. Desacelerar e observar a vida ao nosso redor. Aprender a ouvir mais, a estar mais atento aos detalhes, a perceber a beleza nas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. A beleza está nas manhãs frescas, no canto dos pássaros, no sorriso de um amigo, nas pequenas gentilezas que trocamos todos os dias. Eu aprendi a desacelerar, e ao fazer isso, a encontrar uma paz que jamais imaginei ser possível.
Cada dia que passa é uma oportunidade de cultivar algo de bom, de aprender algo novo, de dar algo de mim. Não importa quantos anos eu tenha. O importante é o que eu faço com os anos que me restam. Eu quero continuar a compartilhar minhas histórias, a ensinar o que aprendi, a ser uma fonte de apoio para minha família. Não porque eu seja perfeito ou tenha todas as respostas, mas porque, com o tempo, aprendi a olhar para o mundo com mais humildade, com mais aceitação. Eu percebo que, ao longo da vida, somos constantemente desafiados a encontrar um equilíbrio entre o que somos e o que o mundo espera de nós. Quando somos jovens, estamos sempre tentando ser alguém ou conquistar algo. Mas à medida que envelhecemos, a verdadeira realização está em simplesmente ser. Ser o que somos, sem precisar de aprovação, sem pressa, sem necessidade de ser mais do que já somos. E essa liberdade, esse alívio de não precisar ser perfeito, é uma das maiores bênçãos que a maturidade nos oferece. Eu sei que o mundo está em constante mudança e muitas vezes ele nos desafia a nos adaptar. Mas a verdade é que o que realmente importa é como escolhemos reagir a essas mudanças. Podemos ficar presos no passado, na nostalgia do que já foi, ou podemos abraçar o presente, com todas as suas incertezas, e usá-lo como uma oportunidade para crescer. Eu escolhi a segunda opção. A vida, por mais imprevisível que seja, sempre nos oferece uma chance de recomeçar. Sempre podemos mudar, aprender, evoluir. Quando me olho no espelho agora, vejo um homem diferente daquele que começou essa jornada. Vejo um homem com mais cicatrizes, mais sabedoria, mais amor para oferecer. Eu vejo as lições que a vida me deu, as dificuldades que me transformaram e as vitórias silenciosas que consegui conquistar. Não importa o que o futuro me reserve, eu tenho certeza de que a verdadeira vitória está em continuar, em nunca desistir de ser melhor, em nunca desistir de amar. Então, se você, neste momento, está sentindo que a vida está pesando demais, que as dificuldades são maiores do que você pode suportar, quero que saiba que você não está sozinho. Todos nós enfrentamos momentos difíceis, mas se há algo que eu aprendi ao longo de todos esses anos, é que a capacidade de superar reside em nosso coração. Está na nossa determinação de continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Está na nossa coragem de acreditar que o amanhã sempre traz algo novo, algo melhor. E, acima de tudo, está na nossa habilidade de amar e ser amado. A vida é curta, é verdade, mas cada momento, cada respiração é uma chance de fazer a diferença. Não deixe que o medo do futuro ou a dor do passado te paralisem. Continue a caminhar. Continue a aprender. Continue a amar. Porque no fim, a verdadeira medida de uma vida não está nas posses que acumulamos ou nos sucessos que alcançamos, mas nas pessoas que tocamos, nas vidas que mudamos e nas memórias que deixamos. Não importa o que o futuro nos reserva. O que importa é que, enquanto estivermos aqui, ainda temos algo a oferecer. Ainda temos muito a viver. E ao final de tudo, quando olharmos para trás, saberemos que fizemos o melhor que pudemos. E isso, meu amigo, é a verdadeira vitória. A vida pode nos desafiar, mas nunca pode nos tirar o que realmente importa. E com isso, seguimos em frente, com o coração cheio de esperança, porque a vida, em toda a sua beleza e complexidade, sempre nos dá uma nova chance. E acredite, você é mais forte do que imagina.